Vai. Abre a passada lá na frente. Levanta o joelho e ataca lá na frente, porra. Se quiser entrar, pode entrar, querido. Se quiser vir, pode vir. Riso solto, passo firme, não andar devagar. Cada giro que a roda faz é pra marcar. Nem herói, nem coitado, só vida vivida. Fast wheels, 20 potência da vida. FW20, vamos sem freio. O chão treme forte. Tem a barra de cadeira e as cadeirinhas da Hot Wheels. Eu acho que eu tenho a coleção completa, não sei se saiu mais uma. O chão treme forte no nosso passeio. Meu nome é Bia Martins, estou cursando Pedagogia e eu sou atleta paralímpica da Fast Wheels. A voz ecoa, respeito na marra. Ninguém dá, a gente tome a rua, mano. Lembra, se escreve no suor, na batida. Fast Wheels é chama. Como que começou a história da Fast Wheels? A Fast Wheels surgiu em 2005, né? Eu comecei a atender pessoas com deficiência, vindos do Serfis, que era o Serviço de Habilitação da Prefeitura. E foi quando surgiu à noite, eu vim aqui treinar, então eu treinava na época, eu vinha treinar à noite e encontrei o Jaciel. Que foi um dos fundadores da Fast Wheels. Primeiro atleta, no caso. Primeiro atleta, foi ele que me chamou para iniciar o atletismo. Segundo atleta. Isso. Aí, em 2004, aqui no Rebouças mesmo, eu estava fazendo musculação e eu comecei a correr. Peguei uma cadeira emprestada do clube que a gente pertencia antigamente, eu comecei a correr e eu queria fazer corrida. Só que não tinha treinamento de cadeirante, voltado para corredor de cadeira, aqui em Santos. E aí o Edu viu o meu interesse na corrida, então perguntou se queria que ele me treinasse. Só que ele deixou bem claro, falou, olha, eu não conheço nada de treinamento em cadeira de rodas, eu nunca treinei um deficiente em cadeira de rodas, você vai ser o primeiro. Então você vai ser uma cobaia, literalmente. Você vai aprender alguma coisa, eu também vou aprender também. E aí eu comecei a ajudá-lo como treinamento. Isso em 2004, tá? Não era 2005. Em 2005 a gente participou de algumas competições, ele foi pro Brasileiro, ele começava a participar de algumas competições indo até Mundial. Roda devagar, cada giro que a roda faz é pra marcar. Oh, oh. Gosto muito de cantar, dançar Potência da e vida. fazer bastante coisa. Desenhar. Nem herói, nem São os meus coitado, só hobbies, né? vida Como a gente sempre fala. Fast wheels. Meu nome é Ana Cláudia Coelho Maciel, tenho 14 anos, estou na 8ª série, sou atleta paralímpica da equipe Fast Wheels. FW20, vamos sem freio. O chão treme. Tentei segurar minha emoção, mas eu não consegui. Não tem pena, tem sangue quente, quebrando o limite, avançando sempre. Começou a ver esse pessoal do serviço de habilitação, muito jovem chegando, e a gente falou, pô, cara, tem gente com potencial aí pro atletismo, porque aí eu já comecei a gostar da área, e aí a gente falou, pô, vamos fundar uma equipe, né? A Fast Wheels eu conheci através do professor Miro, trabalhávamos junto lá em Praia Grande, numa escola. Eu era a mediadora de um aluno autista, e aí na mediação da aula de educação física, ele foi percebendo que eu gostava disso, até que ele descobriu que eu fazia educação física, eu era estudante na época. E aí ele me convidou para conhecer o projeto aos sábados, né, a aula de inclusão ao invés. E aí eu vim nessa aula e foi amor à primeira visita. A proposta é algo sublime demais, né? Tomei conhecimento da Fast Wheels por meio dos meus colegas de trabalho, no caso o Eduardo Leonel. Então a porta de entrada foi o Eduardo Leonel, logicamente o professor Miro eu já conhecia também, já fizemos pós-graduação juntos, inclusive, já conhecemos de outros mares. Numa época o Edu chegou aqui, eu estava treinando, ele convidou para ir para uma prova em Uberlândia. Lá eu me encantei com o paradesporto. Vi uma entrevista no jornal A Tribuna, faz uns 10, 11 anos atrás, jornal de papel ainda mesmo, lembro que meu pai comprava todos os domingos o jornal, e saiu uma reportagem sobre o Fast Wheels. No outro sábado a gente já foi. E aí, um sábado muito cheio, assim, aí tava o Miro, o Edu, aí já foi aquela bagunça, aquela recepção, aquele acolhimento. E aí a gente não parou mais, fomos todos os sábados, assim. Cecília, como foi o seu início aqui na Fast Wheels? Olha, foi bem surpreso, porque assim, eu não era uma pessoa muito
como eu posso dizer, interativa. Eu não conversava com muita gente. Mas depois que eu vi, assim, o pessoal era aberto a todo mundo, tava de braços abertos para receber qualquer um, eu me acomodei. As experiências que te marcaram, quais foram? Nossa, aí tu me pegou agora. Então assim, eu meio que não esperava, sabe? Sabe quando você tá num momento da sua vida que você só quer ficar trancafiada no seu quarto sem poder fazer mais nada? Assim, eu tive a liberdade de explorar. Aí agora eu tô indo pra São Paulo pra participar de competição. Eu tô ganhando medalha agora, coisa que eu nunca ganhei. Ô Renato, então, eu acho que o meu freio não tá pegando muito bem. A gente vai dando um passo de cada vez, não é assim tão repentino. A voz ecoa, respeito na marra. A gente trabalha com pessoas com deficiência e, diferente do que as pessoas imaginam, eles são só pessoas com deficiência. Eles são pessoas que tiram sarro, que dá risada, que brinca, que faz sacanagem. Morreu? Já era. Quase o Mr. Lee. Mais lindo da festa. Já era, morri. Agora cansei mesmo. E esse treino aí? Fiz meu treino, fui servir. Que tu vai mandar mais Não, nem brinca, nem pode escutar. Fala, nem pra ele escutar. Se ele escutar, já era. Vimos um atleta com um implemento bem bacana e aí nós fomos perguntar. E ele passou a informação que isso trata-se de um arreio de cavalo, né? Isso é usado para colocar no peitoral do cavalo. Nós fizemos uma adaptação com uma catraca. Ele não vai precisar puxar na catraca. Ele puxa e ele já trava imediatamente, deixando o atleta seguro no banco com menos esforço. Pronto! Ai, levanta o bueno! Léo, quem era o Léo antes da Fashion Weeks? E o esporte trouxe isso para ele, essa responsabilidade. Ele tem treinos, né? Tem que manter aquela disciplina. Tem as competições que ele fica ansioso. Meu irmão frequentou todos os sábados que a gente levou ele para lá. Conheceu a mulher dele lá. Eu acho que a união de almas da Michele com o Flávio. O Flávio. Ele contou essa história! Quando a Fast Wheels começou, o Leonardo e o Marcos, né, outras crianças, queriam correr os 10 km da tribuna. Eu vi uma propaganda no Facebook do Edu falando do projeto e na época ia até a corrida dos 10 km da tribuna também, coincidiu, né? Mais ou menos no mesmo tempo. E aí a gente estava inventando a modalidade de empurrar as cadeiras nos 10 km da tribuna. E aí eu conheci o Flávio. E aí foi assim que eu conheci a Michele, porque ela frequentava o projeto, era voluntária. Eu fui empurrar o Leonardo na corrida e ela estava empurrando as outras crianças. Graças ao projeto que a gente se conheceu e construiu nossa família. Nossa, eu nem sabia. Essa é uma pergunta importante. Quem te incentivou a ficar no atletismo? Acho que minha mãe. Sua mãe? Pra ela é maravilhoso. Ela gosta muito, ela faz parte da equipe, ela vai nas competições, trouxe bastante autonomia, autoconfiança. Eu acho que é importantíssimo. Espero que ela continue aí muitos anos. Pronto! Dani, o que te motivou a participar do paraatletismo? Meus pais são aí ex-atletas. Comecei a correr mesmo com 5, 6 anos de idade.
E aí eu vi eles correndo, eu falei, quero correr também. Porque eu achei legal, porque na minha cabeça, quando eu era criança, aquilo ali era como pega-pega, alguém tem que me pegar. E para me pegar tem que correr. E aí eu brincava. Eu comecei através do Centro de Reabilitação Sara, aos 18 para 19 anos, quando eu ainda nem sequer sabia da existência que nós, pessoas com deficiência, podia praticar esporte. Lá foi o divisor de águas, foi aonde eu pude me conhecer, porque até então eu não sabia o que se passava comigo, não sabia qual era a minha deficiência. Beth, a gente já sabe que você tem várias medalhas, várias coleções, né? Mas falando assim, você tem uma em especial que você mais admira, que você mais se esforçou para conseguir? Era o seu sonho? Assim? Bom, todas as medalhas são importantes, Sim. né? Para a nossa vida, para a vida do atleta, né? Você galga para chegar, né, ao ápice. E a tão sonhada medalha, né, que eu estava almejando foi Tóquio 2021. Eu começo na Fast Wheels em 2012, né, a convite do Eduardo Leonel. Aí participei, né, dos campeonatos. Em 2013, aí falou assim, pô, vamos continuar, né, o trabalho. Eu falei assim, não, sim, vamos continuar. Aí em 2013 aparece a Beth, né. Desde 2013, a Beth integrou a seleção, né, tanto da Fast Wheels, né, da equipe Fast Wheels, e a seleção brasileira. No mesmo ano, ela foi convocada para o primeiro mundial dela. Bom, um momento que foi muito marcante, né, na minha vida foi Rio 2016. E pela uma fatalidade de uma classificadora, né, internacional, mudou a minha classe e eu fiquei fora dos Jogos do Rio. Poxa, a Beth apaixonada pelo que faz, como vai ser isso, né, viver isso, né, aqui no Brasil, e ela não poder participar como atleta, que seria algo supremo na carreira de qualquer atleta. A minha treinadora falou, nós vamos para o Rio assistir os nossos amigos a competir. E naquele momento eu falei que não. Não, porque eu não estaria lá. Foi difícil, mas como eu sempre falo, né, o treinador, a treinadora precisa digerir primeiro. Você precisa digerir a situação. Tive a minha treinadora Rose ao meu lado, o Edu, que me ampararam, né, nesse momento que eles falaram que não era para desistir, que eu tinha que continuar, e com isso eu quase que não estava aceitando. Ela falou, eu não quero mais, tal. Eu falei assim, tá, mas isso aí pode ser, né, o fim. Pode ser o começo, né, de um novo objetivo que a gente pode traçar, tal. Tem aí Tóquio. Ela falou, que Tóquio? Daqui a 4 anos, nem sei como é que eu vou estar, como é que a doença vai estar, se eu vou estar viva. Eu falei assim, and she'll finish in second position. And now, Elizabeth Rodrigues Gomes. Nós conquistamos, não fui eu, foi nós, foi né, um conjunto, porque eu falo que o atleta nunca se faz sozinho, ele tem seu treinador. A new world record. Como a minha treinadora, Rose Farias, que trabalhou esse sonho comigo. E nós fomos lá em Tóquio buscar esse sonho, trazendo a medalha com vários recordes mundiais para o nosso Brasil, para a nossa Santos, para a nossa associação. Eu trabalhava durante a madrugada e vinha para cá, para o Rebouças, para treinar. Lá em São Vicente, na ciclovia, eu estou na minha mão normal, tem um outro ciclista aqui, ele vai ultrapassar o outro ciclista que está nessa daqui. O que ele faz? Veio aqui, batemos de frente. O paralama dele entrou no meu ombro uma semana antes. E meu primeiro pensamento, eu tenho uma prova para fazer lá em Nova York. O que eu vou fazer agora? Machucado, como é que eu vou? Faço aniversário dia 19 de outubro. Circuito Santista. A gente saiu para entrar na praia, temos que fazer uma curva aberta. Na hora que eu fiz a curva,
Eu tomei. Eu caí e saí da cadeira. Eu ficava preso. Um policial militar que estava lá ajudando na corrida me ajudou a levantar. 5 quilômetros de praia, volto para a cadeira e faço esses 5 quilômetros. Mas eu sinto a cadeira pesada, coisa que não estava. Muitas vezes, acho que a autocobrança deles, a pressão, né, de estar ali numa prova, e às vezes tem a pressão, assim, da família, né, porque a família às vezes está ali assistindo, tem amigos, pessoas, e muitas vezes eles, ao invés deles se focarem nele ali, né, em tudo que ele treinou, se concentrar e tal, eles começam a se dispersar e ver os outros competidores, né. O carro Ford Fast Wheels hoje, sem dúvida, lógico que o alto rendimento é fundamental, é o nosso social. São as crianças que são beneficiados por vocês, pelos méritos que vocês alcançam, pelas coisas que vocês atingem, mas lá atrás, né, a gente entende que o social hoje é mais forte do que o alto rendimento. Eu faço capoeira dentro, musculação, já andei de bicicleta, já joguei futebol. Aos 19 anos eu conheci eu tive meu primeiro contato com o esporte, que foi o basquete. E 1 ano depois, o Sara me colocou para fazer uma corrida de rua, 10 quilômetros, numa cadeira de basquete. Odiei. Sempre na direção do centro. Olha lá. Baixo cotovelo, só o cotovelo. Tímido ao extremo, o Thiago era um atleta que não falava direito, né? Ele vinha treinar de calça jeans, inclusive, né? Após um tempo treinando com o Thiago, ele já dentro daquilo que a gente esperava nos treinamentos, com suas superações, com a sua evolução. Num outro momento, no Festival Paralímpico, eu ver o Thiago contribuindo com a vida de um outro atleta, né, de uma outra pessoa que era deficiente também, estava passando por um momento também, assim como o Thiago. A voz ecoa, respeito na marra. Ninguém dá, a gente toma e a rua amarra. Canta, se escreve no suor, na batida. Faz teu eu, É algo que não quer contida. que me emociona, porque através do meu trabalho contribuir para algumas vidas mudarem. FW21, vamos sem freio. O show treme forte no nosso passeio. Não tem pena, tem sangue. Estamos aqui hoje com a Vanessa e eu queria fazer algumas perguntas para ela. Como você começou no esporte? Então, eu comecei no esporte no finalzinho de 2014, quando eu sofri um acidente de moto, onde eu tive a perna amputada. Com 8 meses de lesão, o professor Miro me encontrou no ponto de ônibus e me falou sobre o esporte adaptado, né? Eu não conhecia que existia esporte para pessoas com deficiência e conheci o Edu e foi onde ele me apresentou, começando aí com a molecadinha aos 24 anos. Quantas competições, mais ou menos? Ixi, são muitas. Só de maratona já fiz 42 maratonas. Aí, então já foi para fora do Brasil, Sim, já conheço já 8 países e vou conhecer mais um agora, né? No final desse mês que eu viajo para a China. Tenho uma prova para fazer lá em Nova York. O que eu vou fazer agora? Machucado, como é que eu vou? Aí eu vou para o hospital. Na hora que o médico, ele olha, costurou muito bem. Ele falou assim, ó, dos 15 pontos que eu tinha que dar, ele deu 30. E nessa prova, o que aconteceu? Eu senti fome, senti sede, senti vontade de vomitar, eu senti vontade de parar, mas só que eu, na minha cabeça, eu falei, pô, eu vim de lá do Brasil, né? Vim de lá do Brasil e vou parar aqui, no meio do caminho, eu falei, não, eu vou terminar essa prova, eu vou acabar. E quando finalizou, eu fui olhar, e quando eu tirei a malha, que a gente tinha a malha, ela estava sangrando aqui, porque o esforço é muito grande, é muitas subidas e descidas lá em Nova York. Então, nós finalizamos aqui e estava sangrando, mas não sangrando de jorrar, mas assim, sangrava porque
E você devido não ao sentiu movimento. dor nenhuma Não, na não hora? senti, não. Acho que só na hora que você tirou, não foi? Na hora que tirou, é. Pelo menos terminou. Nossa, que história, hein? Eu chego na linha, ó, atravesso a chegada. Fadigado por causa do esforço físico, eu fico aqui e abaixo a cabeça assim. Olho para o chão, tá pingando sangue. Nossa. E a cadeira de raio, de roda raiada. O raio todo ensanguentado, a circunferência todinha do raio ensanguentado. A meia rasgada. 3 dedos ralado. Ele levantou a unha. Eu não tenho sensibilidade nos pés, então eu não senti a dor. Ganhei meu presente de aniversário. É só raladinhas nos dedos sem uma unha. Sonhar é muito bom, né? É muito, muito bom. Mas realizar é melhor ainda, né? E eu só conquistei isso com o Edu. Eu tenho uma plena certeza que ele foi o meu enviado mesmo de Deus. É tanto que na primeira vez que eu pisei no Rio 2016, que eu levantei a cabeça e fiquei procurando por ele, é tanto que ele se levantou e falou: "Tô aqui". Ali, para mim, foi a representação da minha família, sabe? Eu peço até desculpa, mas ali o Edu estava representando a minha mãe, a minha tia e representando o meu sonho realizado, né? Qual o momento assim mais marcante que você teve no esporte assim? E eu acho que mais marcante para mim, o Edu mesmo veio quando veio a convocação para as Paralimpíadas de Tóquio, que era um sonho que estava sendo realizado em tão pouco tempo, né? Porque eu não passei por nenhuma competição grande e já caí na maior de todas. Com certeza você também já teve momentos que você ficou frustrada com alguma competição, Sim. com algum treino. A frustração vai ter, acho que sempre, né? Porque às vezes você foca tanto em uma competição, chega lá, por alguma coisa do destino não dá certo. Então você fica muito triste. Vanessa Cristina de Souza. E infelizmente, né, Paris para mim, eu acabei semana antes me lesionando, então eu fui lesionada. Então eu já fui já angustiada, já triste, porque toda a preparação que a gente vinha fazendo foi por água abaixo no mês de viajar. Ele fazendo em pé, Thiago de Campos ninguém competia. Thiago, no dado você ficou em 7º. No peso em 5º. Tá bom, obrigado. Nada, meu filho. Treinar pra melhorar na próxima, né? Sim. Não tem muito o que fazer, agora já foi. Vamos lá. Cara, minha primeira impressão foi uma das lições que eu carrego até hoje, que foi a visão da pessoa com deficiência. Eu tenho 2 irmãos que são deficientes visuais e um tá até aqui no festival. E aí, nesse contexto de viver com a pessoa, né, o PCD dentro da família, a gente vê o lado ruim da deficiência, né? Que é a exclusão na escola, que é a dificuldade de acompanhar porque não tem material adequado, é um mercado de trabalho que, né, não abrange tudo. Antes, quando a minha filha era pequena, na escola, por exemplo, aniversários, era um ou outro que convidava, porque os pais não sabem como se comportar, as crianças sabem, os pais não sabem como se comportar, acham que vai dar problema, não sei o que lá, e aí não convida. E aí, quando eu vim conhecer o Fast Wheels, eu percebi o outro lado, que não é esse, né? Que é o lado de potencialidades, né? Um lado que a pessoa com deficiência, ela pode fazer muitas coisas e deve fazer muitas coisas. Então, foi o maior aprendizado que eu carrego comigo até hoje. Foi isso que me encantou. Eu falei, nossa, que mundo é esse que eu não conhecia? No aniversário da Fast Wheels, eu conheci o pessoal, foi onde eu falei, nossa, meu Deus, um monte de deficiente. Porque naquela época, lá em registro, parecia que era só eu deficiente, porque eu não via ninguém. Falei, meu Deus, tanta gente, que legal. E aí eu me senti em casa. A parte de competição é gratificante ver os nossos atletas conquistando medalhas, atingindo objetivos, mas também a parte social da Fast Wheels, a parte de iniciação esportiva, o Fast Wheels Kids, os festivais paralímpicos. Então é gratificante ver uma criança, às vezes marginalizada da sociedade, fazendo parte, a Fast Wheels mostrando para ela que ela pode praticar um esporte, que ela pode ser inserida no contexto social, esportivo. E eu enxergo o Fast Wheels assim, não só a possibilidade de fazer um esporte da maneira que ele puder fazer,
mas de ter uma sociabilização. Minha filha teve uma vida social, ela participava de festa, participou de luau, a gente viajou junto, a gente fez um monte de coisa. Que quando a gente é PCD, né, e tudo mais, a gente tem aquela ideia de ser sozinho no mundo, podemos dizer assim, né? Que só nós temos problemas e tudo mais. Um ambiente que dá um calor, uma sustentação assim para o coração da gente, sabe? Essa ideia do Edu e do Miro é uma coisa que é muito visionária, que eles já faziam isso há muito tempo. Edu me chamou, ele não chamou eu já para ir como atleta, ele me chamou para ir conhecer a equipe e saber se eu ia gostar de estar ali, saber se eu ia bem, se eu não queria, entendeu? Então eu fui conhecer primeiro a equipe. A abordagem, por exemplo, quando chega um autista, eu vi muitos anos, né? Aí ele não quer participar, mas ele fica ali. Daqui a pouco ele está rodando por fora da quadra. Aí na outra semana ele está rodando dentro da quadra. Na outra semana ele está aproximando de algumas pessoas, ele pega na bola. Aí quando você vai ver, ele entrou. Vai muito de encontro à ideia de inclusão, acessibilidade, mas de uma maneira talvez mais suave, não tanto beligerante, de vamos conquistar. A gente conquista com suavidade, com alegria, né? A partir do modelo da equipe Fast Wheels que se possa propagar essa ideia da inclusão, da acessibilidade, da inclusão ao inverso. O Leonardo marca, um tempo ele gostou muito de ir porque ele dormiu lá no hotel, aí ele achou muito chique, aí ele viu que ele é realmente um atleta dormindo no hotel. Eu também, eu falei, nossa, ele dormiu no hotel, ele é atleta mesmo. O meu chamado não é para ser técnico, eu entendo isso. O meu chamado é para ensinar a gostar do esporte. Entendeu? Nós não estamos presos à cadeira de roda. Na verdade, a cadeira de roda nos dá a liberdade de a gente ir onde a gente quer. Talvez eu nem lembre quem eu sou antes da Fast Wheels. Então marca tanto minha vida, e se hoje eu tô profissionalmente atingir o que atingi, devo Fast Wheels, tá na minha pele, né? É uma coisa que eu brinquei com o Miro aqui. Ele me fez bullying que eu tava sem uniforme, eu falei que eu tô sempre com uniforme. Eu fui nos Jogos Olímpicos, fui nos Jogos Paralímpicos do Rio como espectadora. A levei como espectadora, ela chorou o Rio inteiro. Todo mundo que passava pela Beth, a Beth estava chorando porque não estava participando. Todo início, quando a gente tem um diagnóstico, é muito sofrido, né? A gente acha, a vida acabou. Mas não, a vida não acabou, a vida segue com perspectivas diferentes, né? Vivências diferentes. Olhando para trás, né? Passou rápido. Em 2013 eu me acidentei. O maior desafio, e ainda continua, é viver a esclerose múltipla, sabendo que o dia de amanhã não sei o que pode acontecer. Vai fazer 13 anos em janeiro, né? Eu confesso assim que eu não, né, nem vi, assim, porque a gente tá participando de tanta coisa, tem tanta atividade. Então, eu vivo o meu dia do esporte, eu espero que renasça para outro dia. Né? Eu já fazia atletismo por outra associação, né? Mas quando eu entrei aqui na Fast Wheels, mudou minha vida. As perguntas que eu mais recebia quando eu era pequena é assim: por que você é cadeirante? Por que você não anda? Você tem preguiça de andar? Eu recebi um monte de coisa. Eu falava, não, eu sou cadeirante porque eu nasci assim e eu gosto de ser assim. Não quero ser outra pessoa. E talvez a minha maior potencialidade é ter uma alma deficiente. Ele nunca deixa a fase melhor de parte dele. Ele sempre melhora, amigo. Sempre é muito mais Não, mas é isso. Let the music play, let it fill the day. Lift your heart and soul, let the rhythm sway. Let the music play, let it fill the day. Lift your heart and soul, let the rhythm sway.